caso aqui de pré-operatório. RAB, né, as iniciais do paciente, sexo masculino, 65 anos, natural e procedente de Salvador, encontra-se no 6º dia de pós-operatório tardio de revascularização miocárdica. Então, ele está no 6º dia. É diabético, hipertenso e dislipidêmico, ou seja, ele tem aí uma síndrome metabólica, né? Já é diabético, hipertenso e tem dislipidemia. Há 10 anos em uso regular de propanolol e simvastatina. O cateterismo cardíaco realizado no mês anterior ao procedimento cirúrgico evidenciou lesões obstrutivas de 80% em terço médio de coronária direita e 60% em tronco de coronária esquerda e de 90% em ósteo de artéria descendente anterior. Até aqui vocês não precisavam ter conhecimento disso daqui, tá? Isso aqui são só informações do que foi observado durante a revascularização, durante o procedimento que ele realizou. Paciente da entrada no hospital, LBCC, com queixa de dispneia súbita, sem fatores de piora ou melhora, associada à dor pleurítica e hipoxemia, nega tosse e hemoptise. Então, gente, ele fez essa cirurgia e ele estava em casa, né? Ele estava já no pós-operatório. Esse procedimento, normalmente o paciente sai 2 dias depois, né? Um cateterismo, ele sai 2 dias depois e vai para casa. Só que ele voltou para o hospital com uma piora no quadro, né? E tudo isso que fala, olha, todos esses nomes, né? Dispneia, dor pleurítica, então ele estava com dor na região do tórax, hipoxemia, ou seja, as pontas dos dedos estavam roxinhas, estava sem oxigenação, nega tosse e hemoptise, ou seja, significa que ele não está com tosse, não está com nenhuma infecção pulmonar, tá? A tosse aqui negada significa que ele não apresentava nenhum quadro de pneumonia, por exemplo. Poderia se pensar por causa da dor e da dispneia. O paciente ainda se queixa de dor no local da incisão cirúrgica, em pontada 6 de 10. Então, é a dor que ele está sentindo no local da cirurgia. Sem fator de piora ou melhora, sem irradiação associada e drenagem de secreção purulenta pela esternotomia. Então, ele está com uma secreção purulenta. Quando a gente olha isso, a gente já pensa infecção. E febre de 38, confirmando infecção. Observou ainda descência de 2 centímetros na porção medial da ferida. Então, ele estava aí com na ferida da cirurgia, ele estava com 2 centímetros dessa descência. Então, provavelmente já tem algum problema também. Realizou angio-TC, uma tomografia computadorizada da parte coronária, que evidenciou trombo pulmonar em artérias pulmonares. Iniciada a terapia com heparina e tomografia de tórax sem contraste, que revelou coleção no mediastino. Vou explicar aqui para vocês, esse caso é bastante termo técnico, tá? Quando a gente fala coleção, a gente está falando que tem ali uma infecção, né? Então, quando a gente fala coleção de micro-organismos, significa que tem ali, os bichinhos estão no lugar, né? Então, ele está com uma infecção cirúrgica, uma infecção provavelmente da cirurgia que ele realizou. Então, observou na tomografia essa massa de infecção de 4 a 5 centímetros. Aí ele começou com o uso da vancomicina, que é um antibiótico, 500 miligramas, 6 em 6 horas. E foi submetido a uma toracotomia exploradora, com limpeza do externo e drenagem mediastinal. Então, gente, ele teve aí que fazer essa toracotomia, né? Porque ele estava com essa infecção. E não vou dizer aqui para vocês, não vou julgar, mas provavelmente essa infecção aqui era uma infecção de sítio cirúrgico. Então, ele operou pelo fato dele ser um paciente, né, com já algumas comorbidades, como a diabetes, a hipertensão e a dislipidemia, ele provavelmente teve uma queda do sistema imunológico,
A cirurgia, claro que ela sempre tem que ser realizada a mais estéril possível, mas nem sempre é assim. As bactérias, elas estão na nossa pele, as bactérias, elas vivem dentro do nosso corpo. Provavelmente, no momento que o cirurgião foi fazer essa cirurgia, as bactérias conseguiram acessar esse sítio cirúrgico e 6 dias depois ele apresentou essa infecção, tá? Eu até coloquei no Classic o que vocês precisavam fazer. Aqui, gente, contando toda essa história, vocês vão precisar realizar os cuidados pré-operatórios. Então, eu quero que vocês me contem, deixa eu até escrever aqui, em letras grandes. Cuidados pré-operatórios, ou seja, como que vocês vão preparar o paciente para a cirurgia, tá? Então, esse é um trabalho de vocês, preparar o paciente para realizar uma cirurgia, então eu quero que vocês me contem como é que vocês prepararam esse paciente. Vocês mandaram ele tomar um banho, vocês colocaram um jaleco nele, né? Mandaram ele tirar toda a roupa, colocar ali aquele aventalzinho, colocaram touca, fizeram a limpeza na parte inferior das unhas, retiraram todos os materiais, colar, brinco, pulseira, prótese dentária, né? Provavelmente, se quiserem colocar, fizeram a retirada da prótese. Então, é um cuidado aqui de pré-operatório, preparo do paciente para realizar a cirurgia. Contar toda essa história para um cuidado pré-operatório. Por que eu trago todas essas informações? Eu podia muito bem falar, né? Me explique um cuidado pré-operatório. Porque eu quero que vocês entendam aí alguns termos, né? E uma coisa que pode acontecer, que é muito normal, que é um caso, por exemplo, de infecção pós-cirurgia, né? Isso é muito normal, gente. Minha mãe teve isso há 3 anos atrás, ela fez uma cirurgia renal, ela tinha um cisto e tinha cálculo renal. Aí o médico optou por fazer a retirada do cisto primeiro, né, antes de tirar os cálculos. E aí no momento da cirurgia, né, ele utilizou um bisturi um pouco mais forte. E aí ele acabou retirando uma parte um pouco maior do rim, né, do rim direito dela. Além disso, ela teve uma infecção no rim por causa da cirurgia, né? No momento ali que estava fazendo os procedimentos. São coisas que acontecem, gente. Porque, assim, o material utilizado na cirurgia, ele é esterilizado? Sim, ele é esterilizado. Mas as bactérias, elas vivem aí no nosso ambiente. Bactérias, vírus, fungos, né? Então, essas coisas é o risco que a gente corre quando a gente faz uma cirurgia. Risco, a gente sabe que pode acontecer, tá? E aí ela perdeu essa parte do rim, tirou o cisto, ela ficou em home care, né? Ela foi para outro hospital, ficou em home care em casa depois, fazendo a terapia com antibiótico. Durante aí uns 2 meses, ela foi para a câmara hiperbárica também, por causa da infecção. Então foi um tratamento longo que ela enfrentou, mas graças a Deus deu tudo certo. Então pode acontecer. Minha mãe é nova, na época ela era mais nova ainda. E aconteceu, né? Mas, para vocês verem como que são essas coisas, tá? Acho que é isso. Alguma dúvida aqui, gente? Esse caso, preparo para a cirurgia? Tranquilo esse, né? Temos 1 minuto de chamada. O que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa e eu já mando um link novo para explicar o próximo, tá? Me esperem aí que eu vou mandar já o link. Até já.